Olá pessoal, estamos começando aqui mais uma aula falando sobre arte e profundidade. Essa aula, pessoal, será destinada às turmas dos primeiros anos referente à disciplina de artes, ok? O que é que esse vídeo ele procura discutir, pessoal? Esse vídeo ele procura discutir um pouco sobre as mudanças que ocorreram, vamos dizer, da arte bizantina, que foi uma arte bastante proliferada ou bastante praticada ao longo da Alta Idade Média. E como é que essa arte ela foi perdendo espaço ou foi sendo modificada para a introdução da chamada arte renascentista e posteriormente a arte naturalista, ok? Eu trouxe aqui algumas imagens, pessoal. A primeira é referente à arte bizantina, as duas primeiras referentes à arte bizantina. E é importante notarmos, pessoal, por exemplo, nessa imagem, que ela ou elas eram carregadas de atributos religiosos. Se você for observar aqui, a gente vê a figura dos três reis magos levando presentes para o menino Jesus que havia nascido. Aqui ao fundo a gente vê a estrela, que eles se orientaram, né, e tal. Mas observem que você não vê profundidade na imagem, você não tem noção de que essa estrela está distante, que na verdade existe um certo distanciamento de alguns elementos. Porque o que caracterizava essa arte era justamente tudo ser feito em um mesmo plano, ser feito de forma chapada. Você não percebe profundidade entre os elementos, que existem coisas distantes. Você não tem noção mais ou menos do tamanho da distância. Você pensa que tudo está muito perto. Outra característica, vamos dizer, dessa arte é a questão da religiosidade, é a questão da santidade. Se você for pegar, por exemplo, pessoas que são representadas pela arte bizantina, você vai perceber que todas elas eram representadas de forma séria. Elas eram colocadas sempre sem sorrisos. Até o próprio menino Jesus, que era uma criança, ele sempre será representado de forma séria. Agora, por que essa representação de forma séria? Porque na Idade Média, ou melhor, na Alta Idade Média, acreditava-se que só eram considerados santos aquelas pessoas que não eram entregues a muito vinho. E quando eu falo entregues a muito vinho, na verdade eu estou falando de uma referência retirada da própria Bíblia, onde o apóstolo Paulo, em uma de suas cartas, ele dizia aos cristãos, aconselhava os cristãos não serem entregues a muito vinho. Quando ele diz não sejam entregues a muito vinho, ele está falando de pessoas fúteis, que estavam a todo momento sorrindo, que estavam a todo momento disponíveis para estarem ao lado das pessoas. Na verdade, uma pessoa santa ela deveria se resguardar, ela não deveria ser muito aberta. E nessa impressão, até o menino Jesus vai se tornar um adulto. Ok? A partir do surgimento da arte renascentista, a gente vai ver uma mudança. Observem também que nesse quadro, pessoal, não existe a dimensionalidade de profundidade. A partir da arte renascentista, a gente vai ver essas mudanças. Eu trouxe aqui uma imagem que não é uma imagem renascentista, pessoal, mas é para a gente ter um diálogo, uma noção. Observem que foram colocados prédios aqui, um certo distanciamento como se fosse uma rua principal, e observem que todos eles apontam para o quê? Para o interior do quadro, dando a impressão de que existe o quê? Um longo trajeto para que você chegue ao final da rua. Embora seja pintado, desenhado em algo plano, mas você vê que os cortes diagonais, eles dão a impressão de quê? De profundidade. Isso a gente vai ver também na arte renascentista. Você vai ver, por exemplo, aqui o casamento de José e Maria.
Pessoas aqui testemunhas, né, observando. Aqui uma construção ao fundo e existe como se fossem pequenos caminhos, todos eles feitos em sentido diagonal para dar a impressão de que de profundidade. A gente vê isso, por exemplo, também na pintura de Rafael Sanzio, que ele representa a escola de Atenas. Platão aqui no centro, Aristóteles também. Ao redor, outros filósofos que passaram pela construção do pensamento grego. Mas observem que também existe o quê? Aqui, vamos dizer, 2 pilares e os cortes em diagonal, dando a dimensão de que? Novamente, de profundidade. A gente vai ver isso, por exemplo, em Mona Lisa. Mona Lisa ela é centralizada em um quadro. E você vai ver que o autor ele vai ter a preocupação meio que criar um ambiente natural onde a pessoa que observa ela tem a impressão de que existiam o quê? Vales, estradas, uma certa paisagem por trás de Mona Lisa, que está inclusive a uma certa distância. E o que chama a atenção também nesse quadro de Mona Lisa é que ele quebra com aquele paradigma da seriedade. Observem que ela está com um leve sorriso, algo que era inimaginável, por exemplo, na arte bizantina. Os 2 últimos quadros que trouxe, pessoal, eles são de um pintor holandês chamado Frans Post. Era naturalista. Ele também era um pintor que gostava muito dessa questão de dimensionalidade. Observem, por exemplo, que ele foi contratado aqui para pintar uma igreja calvinista, aqui em Pernambuco. Ele colocou a igreja calvinista, mas a maior parte do quadro, se você for observar, é da paisagem natural. Existe também essa questão da dimensionalidade também. Aqui, por exemplo, ele foi contratado para pintar esse forte, que está aqui ao centro. O forte está bem pequeno, mas se você for observar, você consegue ver uma riqueza de detalhes. É claro que essa imagem não saiu tão legal, pessoal. Muito maior na flora, na fauna, do que no próprio forte. E observem que ele traz essa árvore como se fosse um ponto central e todo o restante do quadro como fosse pontos de fuga para dar essa dimensão também de profundidade. Ok? Encerramos por aqui essa videoaula, pessoal. Agradeço a atenção de todos vocês e desejo a todos, desde já, bons estudos.